Antes de começarmos, se você é alguém que sente tudo profundamente, percebe energias que outros não percebem, já ouviu dizer que é muito sensível e sabe que há algo mais por trás disso, este vídeo é para você. Certifique-se de se inscrever no canal Empire of the Mind e ative o sino de notificações, pois estamos explorando a interseção entre psicologia, espiritualidade e o que realmente significa estar profundamente conectado à própria vida. Agora, deixe-me perguntar algo. Por que algumas pessoas se sentem profundamente conectadas ao significado, à intuição e ao divino, enquanto outras passam pela vida emocionalmente desconectadas, quase insensíveis às correntes mais profundas que permeiam tudo? Por que os empatas parecem carregar uma antena invisível para o sofrimento, a beleza, a verdade e o sagrado, enquanto outros podem estar no mesmo ambiente e não sentir absolutamente nada? Carl Jung, uma das mentes psicológicas mais profundas do século XX, acreditava que a sensibilidade não é uma fraqueza, não é uma falha na sua personalidade ou uma deficiência na sua armadura emocional. Não. A sensibilidade é a abertura psicológica para o que Jung chamava de si mesmo. Aquele centro mais profundo do ser, que nos conecta a algo muito maior do que o nosso ego individual. E hoje, vamos explorar exatamente por que os empatas se sentem mais próximos de Deus, o que essa conexão realmente significa e como protegê-la sem se perder no processo. 1. Empatia como receptividade psicológica. Vamos começar pela base. O que diferencia um empata não é apenas o fato de que ele sente mais, mas sim que ele possui o que Jung chamaria de limites psicológicos tênues. Pense na maioria das pessoas como tendo paredes grossas entre seu mundo interior e o mundo exterior. Elas podem encontrar emoções, caos, sofrimento, beleza, e tudo isso permanece do lado de fora. Não penetra, não as abala, mas os empatas? Seus limites são como cortinas de seda em vez de paredes de tijolos, permeáveis, translúcidos, tudo passa por eles. Eles não apenas observam as emoções, eles as sentem como se fossem suas. Eles não apenas percebem a atmosfera de um ambiente, eles a absorvem, a incorporam, a levam para casa consigo. Eles percebem verdades não ditas, o subtexto por trás das conversas, a tensão que ninguém nomeia, a dor que alguém esconde atrás de um sorriso. E é aqui que Jung entra em cena. Ele acreditava que pessoas com esse tipo de sensibilidade são mais receptivas ao material inconsciente, não apenas ao seu próprio inconsciente, mas ao inconsciente coletivo, aquele profundo reservatório de experiência humana, símbolos, arquétipos e verdades espirituais que todos compartilhamos, mas que a maioria das pessoas nunca acessa diretamente. Os empáticos são como receptores de rádio, sintonizados em frequências que a maioria das pessoas nem sequer sabe que existem. É por isso que os empáticos geralmente estão mais conscientes do sofrimento, não porque o busquem, mas porque não conseguem ignorar. Eles estão mais sintonizados com a consciência, aquela bússola moral interna que sussurra quando algo está errado, mesmo que todos os outros estejam concordando com isso. E eles têm um senso aguçado de interconexão, a compreensão de que não somos ilhas isoladas, mas parte de uma vasta teia de relacionamentos, energias e significado. Essa receptividade é o que cria essa sensação de proximidade com Deus, com o divino, com algo maior. Porque quando você consegue sentir os fios invisíveis que conectam todas as coisas, quando você consegue sentir o sagrado no silêncio, quando a beleza te emociona até as lágrimas e a injustiça queima em seu peito, você não está apenas pensando em espiritualidade, você está vivendo-a. Você está experimentando-a diretamente através do seu próprio sistema nervoso. 2. Por que os empáticos buscam significado? Agora, aqui está a parte crucial. Os empáticos não apenas sentem mais, eles precisam de mais. Especificamente, eles precisam de significado.
Eles sentem uma dissonância interior, quase uma dor psíquica, quando a vida carece de propósito. Quando as coisas parecem superficiais, quando o roteiro que lhes é apresentado não corresponde à profundidade que sentem por baixo de tudo. Jung disse algo profundo sobre isso. Ele disse que a psique busca naturalmente o significado, da mesma forma que o corpo busca oxigênio. Não é opcional. Não é um luxo. E para o empata, o sofrimento sem sentido torna-se absolutamente insuportável. Você pode suportar quase tudo se isso tiver um significado, se fizer parte de um padrão maior, se servir ao crescimento, ao amor ou à verdade. Mas sofrimento sem sentido, dor inútil, uma vida vivida apenas por inércia? Isso é morte espiritual para um empata. É exatamente por isso que os empatas são tão fortemente atraídos pela espiritualidade, pela filosofia, pelo trabalho de cura, por tudo o que lida com profundidade e verdade. Eles não conseguem lidar com a superficialidade. Não conseguem fingir que o mistério não existe. Não conseguem ignorar as perguntas que tiram o sono da maioria das pessoas às 3 da manhã, perguntas sobre propósito, sobre Deus, sobre por que estamos aqui, sobre o que acontece quando morremos, sobre se o amor é real ou apenas reações químicas. Os empatas são buscadores por natureza, porque são programados para detectar que algo mais existe. Eles podem explorar a religião, o misticismo, a psicologia, a arte, a natureza, qualquer caminho que os leve para mais perto daquele senso de significado divino que podem sentir, mas nem sempre conseguem nomear. Eles não se satisfazem com explicações que reduzem a vida a mecanismos e acidentes. Eles sabem, eles sentem que há algo sagrado tecido na trama da existência. E essa busca não é escapismo, não é evitar a realidade. Na verdade, o oposto é recusar-se a aceitar a versão superficial da realidade, que nossa cultura muitas vezes nos vende. É insistir que a profundidade importa, que as almas são reais, que o mundo invisível é tão importante quanto o visível. 3. O perigo da superidentificação. Mas é aqui que precisamos parar e falar sobre o lado sombrio de toda essa sensibilidade. Porque Jung não era apenas um idealista romântico. Ele era profundamente prático em relação aos perigos do desequilíbrio psicológico. E ele alertou que a sensibilidade sem limites leva diretamente ao esgotamento, à exploração e ao que podemos chamar de autodestruição espiritual. Veja bem, os empáticos enfrentam uma tentação muito específica. Começam a confundir seus dons com obrigações. Sentem a dor de alguém e pensam, preciso consertar isso. Sentem uma necessidade e pensam, preciso supri-la. Recebem uma intuição e pensam, esta deve ser uma missão divina, que não posso recusar. Mas aqui está a armadilha. Começam a confundir intuição com obrigação, compaixão com sacrifício e chamado divino com a compulsão de salvar todos ao seu redor. É assim que os empáticos se esgotam. É assim que perdem a si mesmos. É assim que se tornam mártires em vez de curadores. Porque há uma diferença crucial entre sentir com alguém e assumir o fardo dessa pessoa como se fosse seu. Há uma diferença entre ser tocado pelo sofrimento e acreditar que você é pessoalmente responsável por acabar com todo ele. E aqui está a parte verdadeiramente insidiosa. É exatamente assim que narcisistas, manipuladores e vampiros de energia exploram os empáticos. Eles aprenderam que os empáticos podem ser manipulados através de sua espiritualidade. Você diz a um empático, uma pessoa verdadeiramente espiritual me ajudaria, ou, se você realmente se importasse, se sacrificaria mais, ou, Deus está te chamando para me salvar. E a própria sensibilidade do empático se torna a arma usada contra ele. Jung compreendeu isso. Ele sabia que sem limites adequados, o empático não se torna mais espiritual, torna-se um capacho. Fica esgotado,
ressentido e doente. Sua conexão com o divino é sequestrada e transformada em um mecanismo de culpa que outros podem acionar como uma alavanca sempre que quiserem algo. O empático começa a acreditar que seu valor é medido pela quantidade que dá, pelo quanto suporta, pelo quanto de si mesmo consegue doar até não restar mais nada. E isso não é espiritualidade. Isso é autoabandono disfarçado de linguagem sagrada. 4. Então, como é uma conexão divina saudável para um empático? Como permanecer aberto ao sagrado sem se esgotar? Como manter essa bela sensibilidade sem se tornar uma vítima espiritual? A resposta de Jung era clara. A verdadeira conexão espiritual fortalece os limites, não os dissolve. Um empático equilibrado, alguém que integrou sua sensibilidade com sabedoria, opera a partir de um lugar completamente diferente. Eles sentem compaixão sem se anularem. Conseguem estar ao lado de alguém em sua dor sem absorver ela como se fosse sua. Podem testemunhar o sofrimento sem assumir a responsabilidade pessoal de consertar o que não lhes cabe consertar. Um empata saudável serve sem se martirizar. Ele doa a partir da abundância, não da escassez. Ele sabe a diferença entre generosidade e autotraição. Ele entende que dizer não às expectativas alheias pode significar dizer sim à integridade de sua própria alma. E isso não é egoísmo, é um sagrado autorrespeito. Ele ouve sem absorver. Isso é fundamental. Ele consegue acolher as emoções, a história e a escuridão de alguém sem permitir que isso se instale em seu próprio corpo. Ele desenvolve o que podemos chamar de discernimento espiritual, a capacidade de perceber o que lhe pertence e o que não lhe pertence, o que é um chamado genuíno e o que é manipulação, o que é orientação divina e o que é apenas culpa disfarçada de linguagem espiritual. Jung acreditava profundamente que a integração, e não o sofrimento, é o objetivo do desenvolvimento psicológico e espiritual. Integração significa trazer todas as partes de si mesmo para uma relação consciente, sua sensibilidade e sua força, sua abertura e seus limites, sua compaixão e sua autopreservação. Significa que você não precisa escolher entre ser espiritual e ser completo. Na verdade, você não pode ser verdadeiramente espiritual sem ser completo. Um empata equilibrado reconhece que sua sensibilidade é um dom destinado a enriquecer sua vida e seu serviço, e não a destruí-los. Ele aprende a filtrar, a se enraizar, a liberar o que não lhe pertence. Ele pode desenvolver práticas como limpeza energética, respiração consciente, tempo na natureza, expressão criativa, terapia, meditação, o que quer que o ajude a permanecer conectado ao divino, mantendo-se enraizado em seu próprio ser. Ele também aprende a confiar em seus limites, como uma prática espiritual. Porque, ao honrar seus limites, você está honrando o templo que abriga seu espírito. Ao se recusar a permitir que outros o esgotem, você está protegendo a própria sensibilidade que lhe permite servir autenticamente. Quando você diz, não posso carregar isso por você, mas posso testemunhar você carregando isso. Então, para concluir, a empatia abre a porta para Deus, mas a sabedoria decide o quão aberta ela estará. Sua sensibilidade, sua capacidade de sentir profundamente, de perceber o sagrado, de captar verdades que outros ignoram, isso não é uma maldição que você precisa consertar ou uma fraqueza que precisa superar. É uma forma de percepção espiritual, uma maneira de conhecer que vai além da lógica e toca o divino diretamente. Mas a tarefa do empata, sua tarefa, se este for o seu caso, não é sofrer pelo mundo, não é provar seu valor através de sacrifícios intermináveis, não é permitir que sua sensibilidade se torne a isca que outros usam para drenar sua energia. Sua tarefa é permanecer inteiro dentro do mundo, manter-se aberto sem se tornar uma ferida, servir sem desaparecer, sentir profundamente,
mantendo-se firme em sua própria verdade, porque o mundo não precisa de mais empatias que se martirizaram até a exaustão. O mundo precisa de empatas que aprenderam a integrar seus dons com sabedoria, que conseguem conciliar compaixão e limites, abertura e proteção, conexão divina e presença terrena. Esse é o caminho que Jung apontou. Não a transcendência através do sofrimento, mas a transformação através da integração. Não a santidade através da autodestruição, mas a inteireza através da escolha consciente. Se isso ressoou com você, se você se sentiu visto e compreendido por estas palavras, faça-me um favor, inscreva-se no Empire of the Mind agora mesmo, porque vamos aprofundar esses territórios onde a psicologia encontra a espiritualidade, onde a sabedoria antiga encontra a compreensão moderna, onde sua sensibilidade não é um problema a ser resolvido, mas uma porta para atravessar conscientemente. Clique no botão de inscrição. Junte-se a esta comunidade de pessoas sensíveis, buscadores da verdade e exploradores conscientes, porque sua empatia é necessária, mas somente se você ainda estiver de pé para oferecer LA. Mantenha-se inteiro, mantenha-se centrado e mantenha essa porta para o divino aberta nos seus próprios termos. Este é o Empire of the Mind. Vejo você no próximo episódio.